Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Na aula de hoje iremos falar sobre o cone. Considere um círculo de centro O e raio R, situado no plano alfa, em um ponto V fora de alfa. Chama-se cone circular a reunião dos segmentos de reta com a extremidade em V e a outra no círculo, como observa na figura aí. Podemos identificar em um cone circular os seguintes elementos: base, o círculo de centro O e raio R, vértice, o ponto V, e geratrizes, são os segmentos com uma extremidade em V e a outra na circunferência da base. Altura, distância entre o vértice do cone e o plano da base. Eixo é a reta que contém o vértice e o centro da base. Observando a figura, temos aí a nomenclatura de um cone oblíquo. Pode ver a inclinação do cone e veja também as partes desse cone. Temos geratriz, vértice, raio, altura. Se o eixo do cone é oblíquo ao plano da base, temos um cone circular oblíquo. Se o eixo do cone é perpendicular ao plano da base, temos um cone circular reto. Como observa na figura, um cone oblíquo inclinado e um cone reto, perpendicular. Falando sobre o cone, temos três medidas importantes aqui. Temos o raio, que é essa distância que parte do centro até a borda. Temos também a altura, que parte do vértice até o centro. E temos a parte ondulada, que chamamos aqui de G de geratriz. Então, para encontrar qualquer um desses valores, será necessário aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que no caso vai ser a geratriz ao quadrado, igual a H ao quadrado mais o raio ao quadrado. Uma outra fórmula importante no cone é chamado de secção meridiana. O que é essa secção meridiana? É esse corte que se dá no centro do cone, formando uma figura plana, que é, nesse caso, um triângulo. E para encontrar a área do triângulo, que é a área da secção, basta fazer base vezes altura dividido por 2. Ou utilizar o diâmetro, que é 2R, vezes altura dividido por 2. Resumindo, posso cortar o 2 aqui, basta fazer R vezes altura, ou seja, o raio vezes a altura. Área lateral. A superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base é R e cuja geratriz é G, é equivalente à de um setor circular de raio G e cujo arco tem comprimento 2πr. Assim sendo, observe o desenho desse sólido planificado formando um setor circular e a circunferência da base. Ao recortar o cone, esse cone ele fica planificado, formando aqui um setor circular e uma circunferência. Nesse setor circular, observe que essa parte que representa a geratriz é o raio do setor circular. E essa partezinha aqui, olha, ondulada, é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Além disso, temos aqui a circunferência. Só relembrando, a área da base de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, se eu quero calcular a área lateral, basta fazer 2πr vezes g dividido por 2. Simplificando essa fórmula, a área lateral vai ser igual a π vezes r vezes g. Além disso, eu posso encontrar também um ângulo θ nesse setor circular. E a fórmula para calcular esse ângulo θ em radiano vai ser 2π vezes r dividido por g, ou se for em graus, 360 graus vezes r dividido por g. A área total de um cone circular reto de raio R e geratriz G é dada por área da base mais área lateral, que simplificando essa fórmula poderá ser utilizada como π vezes r vezes g mais r. E temos também o volume. Para cone e pirâmides, o volume vai ser sempre dividido por 3. Então basta fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3. Primeira questão. Num cone de revolução de geratriz 13 cm e raio da base 5 cm, calcule letra A altura, letra B a área lateral, letra C a área total, letra D a área da secção meridiana
Letra E, o volume. E letra F, o ângulo θ em radianos. Nessa questão informou um cone de revolução. E o que é um cone de revolução? Se você pegar uma figura plana, por exemplo, triângulo, e girar ele em alta velocidade, será formado em um cone. Isso chamamos de cone de revolução. Na letra A, pede para calcular a altura desse sólido. Para calcular a altura do sólido, será necessário fazer o teorema de Pitágoras. A hipotenusa vai ser o g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, o g vai ser 13, que é a geratriz, a parte ondulada, o r, 5 ao quadrado, e h eu quero encontrar. Vou jogar o 5 ao quadrado para outro membro, então vai ficar h ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, que é 169, menos 25. H ao quadrado é igual a 144 e a raiz de 144 é igual a 12 centímetros. Encontrei a altura. Falta encontrar agora a área lateral. Letra B. A área lateral vai ser π vezes r vezes g. Essa é a fórmula. Substituindo no lugar do r por 5 e da geratriz por 13, então vai ficar 5 vezes 13, 65 centímetros quadrados. Na letra A já encontrei a altura, que é 12 centímetros. Na letra B já encontrei a área lateral, que é 65 π centímetros quadrados. Agora eu vou para a área total. A área total vai ser a área da base mais a área lateral. A área total é igual a área da base é πr ao quadrado, π vezes 5 ao quadrado, mais a área lateral, que já encontrei, que é 65 π. A área total dá igual a 25 π mais 65, que é igual a 90 π centímetros quadrados. Uma outra forma de resolver é aplicando na fórmula simplificada, que é π vezes R mais G. Então, a área total vai ser igual a π vezes o raio, que é 5, mais 13. A área total é igual a 5π, fazendo a soma vai dar 18, 18 vezes 5, 90 π centímetros quadrados. Então, encontrei também de uma outra forma a área total. Na letra D está pedindo a área da secção meridiana. E o que é essa secção meridiana, professor Tony? A secção meridiana é o corte que se dá aqui, olha, no cone, formando uma figura plana, que nesse caso aqui é um triângulo. Então, para achar a área da secção meridiana, basta fazer a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, a base aqui vale 10, já que é o diâmetro. E a altura, já encontrei, que foi 12. Então, 10 vezes 12, dividido por 2, a área da secção vai ser igual a 120 dividido por 2, que é igual a 60 centímetros quadrados. E aí já encontrei a área da secção meridiana. Já na letra E, pede para calcular o volume. E o volume, tanto para cone, para pirâmides, vai ser sempre dividido por 3. Então, volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é igual... A área da base já encontrei, que foi 25π. 25π vezes a altura. A altura é 12. Dividido por 3. Posso dividir aqui o 12 por 3, que vai dar 4. 4 vezes 25 é igual a 100 π centímetros cúbicos. Não esquece da unidade. Então, já encontrei a secção meridiana, que é em 60 centímetros quadrados. Já encontrei também o volume, que é igual a 100 π centímetros cúbicos. Agora está faltando apenas encontrar o ângulo. Para encontrar o ângulo θ, tem duas fórmulas. Uma para quando ele é em radiano e outra para quando ele é em graus. Então, para que seja em radiano, vai ser 2 vezes π vezes R dividido por G. Se for em graus, pode ser 360 graus, que é o equivalente a 2π, vezes R dividido por G. Então, ângulo θ vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 5,
sobre a geratriz, que é 13. Ângulo θ é igual a 2 vezes 5, vai dar 10. 10 sobre 13 π. Não esquece a unidade, que é em radiano. Então, coloca lá rádio. E aí, finalizou a questão. Na letra F, a resposta vai ser ângulo θ é igual a 10 sobre 13 π rádio. Segunda questão. Um tanque cônico tem 4 metros de profundidade e seu topo circular tem 6 metros de diâmetro. Então, o volume máximo de líquido em litros que esse tanque pode conter é: utilize π sendo 3,14. Na segunda questão está informando que tem um tanque cônico, tem altura sendo 4, já que ele está se referindo aí à profundidade, e também em seu topo circular 6 metros de diâmetro. Então o diâmetro é 6. Se o diâmetro é 6, o raio vai ser a metade. Então o raio aqui vai ser 3. A questão pede para calcular o volume. Mas para calcular o volume eu preciso da área da base, porque a fórmula do volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base vai ser π vezes r, que é 3, ao quadrado. A área da base vai ser igual a π vezes 9. A área da base vai ser igual a 9π metros quadrados. Encontrei a área da base. Agora eu vou para o volume. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é igual à área da base, que é 9π, a altura, que é 4, dividido por 3. Volume é igual a 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 4 dá 12π. Só que a questão está pedindo isso aqui, adote o π sendo 3,14 e em litros. Então vou ter que transformar o π em 3,14. 12 vezes 3,14 vai ser igual a 37,68 metros cúbicos. Convertendo de metros cúbicos para litros, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Fazendo a multiplicação por 1000, vou movimentar 3 casas. Então vai ficar 37.680 litros. Alternativa, letra E. Terceira questão. Planificando a superfície lateral de um cone, obtém-se o setor circular da figura de centro O e raio 18 cm. Dos valores a seguir, o mais próximo da altura desse cone é. Nessa terceira questão tem uma parte do cone planificado, que é a parte apenas do setor circular. Nessa parte do setor circular, eu tenho aqui a geratriz, que é o raio desse setor circular, e também tem um comprimento da circunferência, que é 2πr. E ele já informou o ângulo θ. Só que ele pede a altura do cone. Mas para encontrar a altura do cone, será necessário encontrar o raio. Então, para encontrar o raio, irei utilizar a fórmula do ângulo θ, 360 graus, vezes r sobre geratriz, já que aqui o ângulo está em graus. Substituindo, vai ficar 160 graus é igual a 360 vezes r, dividido por g. O g representa 18, que é esse raio do setor circular. Posso fazer essa divisão, 360 por 18. 360 por 18 vai ser igual a 20 graus vezes r. Posso cortar um zero, passar o 2 dividindo. O raio vai ser igual a 16 por 2, que é 8. Encontrei o raio. Falta encontrar a altura que a questão está pedindo. Então, imagina aqui, eu tenho um cone, e nesse cone, essa distância é o raio. O raio vale 8. Essa parte é a geratriz, que vale 18. E quero descobrir a altura. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. 18 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais h ao quadrado. 18 ao quadrado dá 324. 8 ao quadrado dá 64, mais h ao quadrado. Passando para outro membro, h ao quadrado é igual a 324 menos 64. h ao quadrado
é igual a 260. Transformando em raiz, vai ficar h é igual a raiz de 260. Não vai ser uma raiz exata. Então, essa raiz aqui, ela está entre a raiz de 225 e a raiz de 289. A raiz de 225 é 15, a raiz de 289 é 17. Então, é aproximadamente 16, alternativa letra D. Quarta questão. Qual o volume de um cone circular reto se a área de sua superfície lateral é 24 π centímetros quadrados e o raio da sua base é de 4 centímetros? Na quarta questão, pede o volume do cone, sabendo que esse cone tem uma área lateral de 24 π e o raio de sua base valendo 4. Então vem aqui comigo. A questão está informando a área lateral. A fórmula da área lateral de um cone é π vezes R vezes G. A área lateral ele já deu que é 24 π vezes π vezes o raio que é 4 vezes G. Posso cortar o π com o π e esse 4 posso passar dividindo. Então, geratriz vai ser igual a 24 dividido por 4, que é igual a 6. 6, no caso, a unidade centímetros. Só que a questão quer saber o volume. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é igual a área da base é πr ao quadrado. Então, π vezes o r, que é 4, ao quadrado, vezes a altura, que eu não sei, sobre 3. Observe que eu não tenho a altura para encontrar o volume. Então, será necessário encontrar a altura fazendo o teorema de Pitágoras. Fazendo o teorema de Pitágoras, vou montar o desenho. Aqui eu tenho a geratriz, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho a altura. Está pedindo a altura. Então, vai ficar g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. A geratriz é 6, 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. 36 é igual a 16 mais h ao quadrado. Jogou para lá, h ao quadrado é igual a 36 menos 16. 36 menos 16 dá 20. Transformando em expoente, isso aqui vai ser igual a raiz de 20. Achei a altura. Vou voltar para a fórmula do volume. Volume é igual a 16π vezes a altura, que é raiz de 20, dividido por 3. Alternativa, letra A. Quinta questão. Qual a razão entre a área lateral e a área total de um cone de revolução que gira em torno do cateto de 4 centímetros de um triângulo retângulo e cujo outro cateto do triângulo mede 3 centímetros? Na quinta questão está pedindo a razão, lembrando que razão é a divisão entre a área lateral e a área total. Então é isso que a questão está pedindo. Então temos aqui um cone de revolução que gira em torno de um cateto que tem altura sendo 4 e raio sendo 3, como a questão já está informando. Então posso muito bem utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar a geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. Raiz de 25 é igual a 5. Não precisava nem fazer esse tipo de cálculo, porque isso aqui é um triângulo pitagórico. Sempre que tiver 3, 4, o próximo vai ser 5. Fazendo a área lateral é π vezes r vezes g. Então, a área lateral vai ser π vezes o raio, que vale 3, e a geratriz, que vale 5. Então, a área lateral vai ser 15π. A unidade de medida, centímetros. Não esquece de colocar o quadrado. E a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Ou simplesmente π vezes r, g mais r. Tanto faz. Então, a área total vai ser π vezes o raio, que vale 3, vezes a geratriz, que vale 5, mais
3. 5 mais 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, a área total, 24π. Ao encontrar as duas áreas, a questão está pedindo a razão entre elas. Então, vamos montar a razão. A razão é igual a 15π, que é a área lateral, sobre a área total, que é de 24π. Se eu tenho π em cima, π embaixo, na divisão você pode cortar. E dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, 15 dividido por 3 dá 5, 24 dividido por 3 dá 8. Essa é a resposta.